Deixa eu te perguntar, será que a igreja substituiu Israel a partir do Novo Testamento? Essa é uma pergunta que nem faz sentido para muitos cristãos, porque eles vão dizer, não, obviamente, a igreja é o Israel de Deus, a igreja é o que entrou no lugar de Israel depois que eles rejeitaram Jesus como Messias. Mas a realidade é que não parece que as coisas são bem assim na Bíblia. Porque na Bíblia o que a gente vai ter é que você tem os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Muita gente vai pegar o capítulo 9 de Romanos e vai usar para dizer que a igreja substituiu Israel porque Israel foi rejeitado. Israel rejeitou Jesus como seu Messias e por isso foi rejeitado por Deus e no seu lugar foi colocada a igreja. Mas a gente sabe que a Bíblia nunca deve ser lida com passagens isoladas fora do seu contexto. E o contexto de Romanos capítulo 9 ele continua se desenrolando até o capítulo 11. E o que Paulo está afirmando ali em Romanos 9, 10 e 11 é que, de fato, Israel foi rejeitado. Israel foi endurecido. Israel rejeitou o Messias e, por isso, Deus colocou eles de lado, mas ele não colocou eles de lado perpetuamente. O que Paulo vai dizer, e ele vai desenrolando o seu argumento ali nos próximos capítulos, é que Deus queria que esse evangelho, que os judeus como nação não abraçaram, fosse espalhado por todo o mundo. Mas ele vai concluir a sua argumentação dizendo que, no fim, o objetivo não era que eles simplesmente fossem endurecidos e não recebessem da palavra do evangelho, mas o objetivo é que, com todas as nações sendo salvas por meio dessa mensagem, eles também alcançassem aquilo que foi a promessa que Deus fez lá atrás, nos tempos de Abraão. Basicamente, afirmar que Israel foi rejeitado por Deus e que nunca vai ser restaurado e hoje é uma nação como qualquer uma das outras, é dizer que Deus não vai cumprir uma de suas promessas. Você pode talvez argumentar para mim, não, mas é porque Deus ele prometeu para Abraão que ia fazer dele um povo, mas aí o lance é que esse povo é a igreja. Assim, tá, mas então quer dizer que Deus disse algo para Abraão para que ele compreendesse de uma forma, mas na verdade Deus queria e tinha a intenção de fazer de outra completamente diferente. Entende como que Deus não é incapaz de saber o que Abraão vai entender da promessa que está sendo feita a ele? E se eu faço uma promessa para você, falando de uma forma que eu sei que vai ser mal interpretada por você, propositalmente, isso faz de mim não só alguém que não cumpre as minhas promessas, mas também faz de mim mentiroso. Então, Deus prometeu algo para Abraão que ele vai cumprir. Ele vai, de fato, redimir o povo que é descendência de Abraão. A promessa na Nova Aliança que a gente vê no Antigo Testamento, ela é feita com todo o povo de Israel. Dá uma olhada lá na passagem em Ezequiel. Então, Deus vai fazer essa nova aliança. Ele vai restaurar Israel. E é isso que a gente vê sendo prometido na Bíblia. E vendo essa promessa ali, a gente precisa entender, cara, mas de onde que surge toda essa ideia sobre substituição? Por que a gente fica pensando que Deus substituiu Israel pela igreja? Por que tem toda uma ideia de uma troca de um povo pelo outro? E, gente, vamos falar sério aqui. Se Deus é um Deus que, quando um povo começa a não satisfazer ele vai lá e troca por outro, a gente está correndo perigo. Porque não sei se você deu uma boa olhada na igreja, na nossa vida, e, cara, eu não sei se eu estou batendo as metas, não. Eu não sei se a gente está muito melhor que o povo de Israel no Antigo Testamento. Eu sei que a gente tende a ficar meio confuso, pensando assim, cara, mas por que os caras ficavam obcecados de ir atrás de uma estatuazinha? Esse negócio de idolatria era tão difícil, assim? É porque eu acho que a gente tem um pensamento sobre idolatria que ele não está muito bem alinhado para a gente entender o que a Bíblia está querendo dizer. O que a Bíblia fala sobre idolatria é muito semelhante ao que a gente vê hoje em relação a como a igreja se relaciona com o dinheiro, com a cultura, com tudo isso. Então, Israel realmente cometeu muitos erros. E, no fim das contas, eles de fato, como nação, dentro dos líderes da nação, rejeitaram Jesus como Messias, mas não é muito diferente da história que a gente tem como igreja. Mas a gente sabe que Deus ele não tem duas noivas e Deus também não é um Deus que fica se divorciando e casando de novo, não. Deus ele tem um só povo e Paulo vai dizer pra gente, olha, esse povo, essa nova criação de Deus, ela é constituída de judeus e gentios unidos em Cristo.
Se você tem mais dúvidas, manda pra gente lá no Instagram da escola. A gente quer ajudar você na sua caminhada e não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar ele e deixa aqui o seu comentário. O que você achou? O que você está pensando? O que está passando pela sua cabeça? E eu vejo você no próximo vídeo.